Dédalo é um dos mais engenhosos personagens da mitologia grega. Entre suas criações está o famoso labirinto, construído a pedido de Minos, o rei da ilha de Creta. Tempos depois de construir o labirinto, Dédalo ajuda Teseu a matar o Minotauro e fugir do labirinto, o que desagrada o rei Minos. Dédalo é assim aprisionado com seu filho Ícaro no próprio labirinto, ou em uma torre, dependendo da versão. Porém, eles conseguem fugir, mas têm dificuldades de escapar de Creta, porque o rei mandou vigiar rigorosamente as embarcações que partiam da ilha. Dédalo fala assim para si mesmo: Minos pode vigiar a terra e o mar, mas não pode vigiar o ar. E assim ele começou a refletir como poderia fugir por esse caminho. Ele começa então a fabricar asas para si e para o filho Ícaro. Mas como ele fazia essas asas? Com a colaboração do filho Ícaro, Dédalo ia juntando penas que encontrava. As penas maiores ele prendia com um barbante e as menores com uma cera. E assim ele ia formando as asas com suas curvaturas características. Quando o trabalho foi concluído, ele testou as asas e constatou que tudo deu certo, porque ele conseguia se sustentar no ar. Dédalo então instalou também as asas nos ombros de Ícaro e passou as instruções necessárias para ele poder voar, mais ou menos como as aves ensinam seus filhotes jogando-os para fora do ninho. Dédalo ainda acrescentou para Ícaro que ele voasse a uma altura moderada, porque se ele voasse muito baixo, a umidade vinda do mar poderia molhar e deixar pesadas as suas asas. E se ele voasse muito alto, o calor do sol derreteria a cera que unia essas asas. Assim, era melhor Ícaro voar junto do pai para ficar em segurança. Dédalo passa essas instruções para Ícaro sob forte emoção e beija seu filho sem saber que era pela última vez. Dédalo assim dá um impulso e sai voando e encoraja o filho a fazer o mesmo e segui-lo. Lavradores e pastores que trabalhavam nas proximidades e viram aquela cena ficaram espantados e incrédulos. Pai e filho já estavam a uma certa distância de Creta quando Ícaro, empolgado com a experiência de voar, começa a se distanciar do pai e passa a voar muito alto. A proximidade do sol derreteu a cera que prendia as suas asas e Ícaro perdeu sustentação e acabou caindo no mar. Dédalo não teve tempo de fazer mais nada. O mar onde Ícaro caiu passou a se chamar, a partir dessa tragédia, e em homenagem a ele, de Mar Icário, que fica no Mar Egeu. Por sua vez, Dédalo chegou são e salvo a Sicília, onde ele ergueu um templo na Apolo, onde ele depositou as suas asas que ofereceu em homenagem a esse deus. Ícaro é o símbolo da ubris, palavra grega que significa orgulho, presunção. Ícaro ignora limites e conselhos por excesso de confiança. Já Dédalo representa a metis, a inteligência prática, a técnica. O mito é usado até hoje para falar, por exemplo, de ambição, de adolescência, da indiferença dos mais jovens aos conselhos das pessoas mais experientes. O mito de Dédalo e Ícaro guarda para mim uma proximidade com o efeito Dunning-Kruger, descrito em 1999 pelos psicólogos sociais americanos David Dunning e Justin Kruger. O efeito Dunning-Kruger é um viés cognitivo onde pessoas com baixo conhecimento ou habilidade em uma área superestimam sua própria competência, acreditando saber mais do que realmente sabem. Tanto o mito de Dédalo e Ícaro quanto o efeito Dunning-Kruger ilustram os perigos da autoconfiança excessiva e da falta de conhecimento sobre os próprios limites. O efeito Dunning-Kruger pode ser a ubris moderna. Ícaro pode ser a representação clássica de que quando voamos alto demais em direção ao sol do nosso próprio ego, acreditando saber mais do que realmente sabemos, a queda é inevitável.